Olá, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 137 da prova do Enem 2019, a prova regular do Enem nesse ano. Estamos seguindo a prova azul. Pessoal, a questão 137 é uma questão de logaritmo que com certeza foi considerada difícil no TRI do Enem. Então vamos ver o que a gente consegue revisar nessa questão aqui de interessante para levar para uma próxima prova. A hidrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, e dependendo do pH do solo no qual está plantada. Quando o solo é ácido, ou seja, quando o pH é abaixo de 7, então galera aí da química já tinha que saber isso aqui, né? Quando nós estamos falando em algo ácido, o pH é menor que 7, mas a questão já nos deu essa informação. Então quando o solo é ácido, a flor é azul. E quando o solo é alcalino, ou seja, o pH é maior do que 7, a flor vai ser rosa. Considere que a hidrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então notem que o pH não define apenas a cor da flor, também define o valor comercial dela. Quando nós temos um pH menor do que 8, a flor vai ser mais valorizada, a flor que for plantada nesse solo aqui. Sabe-se que a fórmula do pH é dado por essa formuleta aqui, que é onde aparece o logaritmo. E o X é a concentração do íon hidrogênio. Então, para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que o X assuma quais valores. Então, a gente tem duas condições aqui para resolver essa questão. Tem que ser uma flor cor-de-rosa, então a gente está nessa situação aqui, chamei de condição número 1, e nós queremos também que a flor tenha um maior valor comercial, então a gente também tem essa condição aqui, vou chamar de condição número 2. Agora, com essas duas condições, nós iremos achar o que o enunciado está pedindo. Como? Nós vamos aplicar essa fórmula aqui em cada uma dessas condições. Então eu vou começar com a condição número 2 aqui. Não tem problema, podia começar pela 1 também, eu só vou para ficar mais organizado a minha resolução. Então eu vou pegar essa inequação e substituir a fórmula do pH. O pH que está aqui é menos log de x na base 10. Então menos... Não esqueçam do sinal negativo, hein, galera? Faz parte da fórmula também. Teve aluno meu que esqueceu desse menos, errou tudo. Então a gente tem o logaritmo na base 10, esse 10 não precisava estar escrito aqui, mas tá, não tem problema, né? Tem que ser menor do que 8. Então agora eu vou resolver essa inequação. Galera, para resolver uma inequação logarítmica, primeiro de tudo eu tenho que ter o log sozinho num dos lados da inequação. Ele já está sozinho aqui? Não, não está, né? Olha o menos aqui atrapalhando ele. Então a gente tem que tirar esse menos daqui. Como é que eu faço para tirar esse menos daí? Olha só. Eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados da inequação. Eu sempre posso fazer isso numa inequação, assim como eu posso fazer numa equação. Basta eu multiplicar todos os elementos pelo mesmo número, no caso menos 1. Então, quando eu tenho menos log vezes menos 1, vira mais log. Então, mais aqui eu não preciso escrever, né? Log de x na base 10. Esse lado aqui, 8 vezes menos 1, vai dar menos 8. Mas agora a gente tem que se lembrar que numa inequação, quando eu multiplico por menos 1 dos dois lados da inequação, o sinal da inequação inverte. Então, se ele era menor, ele passa a ser maior. Sempre tem que inverter. Vou até escrever aqui para quem for tirar o print no final da resolução. Bom, agora que eu tenho uma inequação com logaritmo sozinho desse lado, eu tenho que eliminar o logaritmo, porque o meu objetivo é isolar o x. Então eu tenho que tirar todo mundo que está enchendo o saco do x. No caso, o log aqui está enchendo o saco do x. Como é que eu tiro o log desse lado? Basta eu tirar a base dele. Se o log fica sem base, ele morre. Então como é que eu tiro a base dele? Eu pego a base... Já que o log está sozinho desse lado da inequação, eu pego a base dele e jogo ele lá para o outro lado.
Como é que a base do logaritmo passa para o outro lado? Vira a base de um expoente. Então vai ficar assim, ó. Esse 10 aqui foi para o outro lado, cabeceou o menos 8, levantou ele e virou então aqui, ó. Virou base de um expoente, do expoente menos 8. Foi assim. Então, já que a base morreu, o log morreu, ficou só o x desse lado aqui. E agora eu tenho que escrever a desigualdade. Ela fica do mesmo jeito, ou seja, continua sendo maior, ou eu inverto ela? Galera, mantém-se a desigualdade. Por quê? Porque a base é maior do que 1. Quando a base é maior do que 1, a desigualdade fica igual. Vou escrever aqui do lado. A base que eu joguei era 10, então é maior do que 1, então a desigualdade fica a mesma, continua sendo maior. Se fosse menor, continuaria sendo menor. E se a base fosse menor do que 1, por exemplo, 0,2, 0,7, se fosse menor do que 1, daí tinha que inverter a desigualdade. Bom, beleza, cheguei aqui na condição de x. X maior do que 10 elevado a menos 8, que está aqui na letra alfa, ó. Valor acima de 10 a menos 8. Mas não é a resposta ainda, né? Porque esse cara é só essa condição escrita aqui. Eu tenho que fazer a condição número 1 também. Então eu tenho que fazer um tracinho aqui para separar e vou resolver essa outra inequação. Galera, pH é dado por essa fórmula e o pH tem que ser maior do que 7. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Ó. Primeiro eu vou eliminar o menos, multiplicando por menos 1 dos dois lados. Está aqui, ó, 7 vezes menos 1, menos 7, e o menos morreu, e a desigualdade inverte. Agora eu jogo a base para o outro lado, né? Vira a base de um expoente, e morre o log. E como a base é maior do que 1, a desigualdade permanece. Então está aqui a outra condição do x. Quando o x, que é a concentração de íon de hidrogênio, for menor que 10 elevado a menos 7, nós teremos um pH maior do que 7 e a flor vai ser rosa. Então isso aqui também é condição. Olha o que está escrito na letra bravo aqui, ó. Menor do que 10 elevado a menos 7. Mas é a resposta letra bravo? Não, né? Porque tem que ser uma resposta que tenha as duas condições ao mesmo tempo. E isso está na letra eco, ó. Tem que ser maior que 10 elevado a menos 8, tá aqui, ó, maior que 10 elevado a menos 8, e menor que 10 elevado a menos 7 ao mesmo tempo. O gabarito é letra eco. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!